A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, os deveres domésticos. Versículo 22 em diante diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então vamos seguir a ordem do texto, meus irmãos. Primeiro falando sobre as mulheres, não é? Versículos 22, 23 e o versículo 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Essa palavra sujeitai-vos, irmãos, no grego, quer dizer uma atitude voluntária de ceder. Ela tem um sentido de alguém que cede voluntariamente para cooperar. Ela assume uma responsabilidade de cooperação, né? Porque ela entende que é ordem de Deus, é uma direção do Senhor que ela venha sujeitar-se a seu marido como ao Senhor. E por que que isso é importante? Olha o versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. No sentido grego, meus irmãos, quer dizer que o marido, ele não é a cabeça, no sentido de parte do corpo. O marido é o cabeça, é aquela pessoa que recebe a direção, que está à frente de uma situação. Então, a esposa ela reconhece de forma voluntária que Deus estabeleceu o seu marido como o líder, como o cabeça, para estar à frente, para liderar. E ela, de maneira voluntária, ela, de uma atitude de cooperação, ela assume essa responsabilidade de estar ao lado do seu marido, recebendo as instruções que o Senhor dará a ele. O versículo 24 diz assim: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também, quer dizer, da mesma maneira, as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, existe, meus irmãos, uma consequência, existe um conselho, existe uma regra, um porquê, né? Um motivo pelo qual a mulher deve se submeter a essa regra, e aí diz a palavra do Senhor, não é? Que essa lei espiritual não é para diminuir ninguém, é para o benefício, para o bem-estar de uma instituição que Deus estabeleceu. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 12 ao 15, diz assim: Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Uma vez, minha esposa e eu fomos fazer uma visita a um pastor e a sua esposa, e ela disse para mim que o marido dela deveria entender o ministério dela. E eu prontamente respondi para ela: minha irmã, as Escrituras nos dizem que o seu ministério, o ministério da esposa, é auxiliar o seu marido. É estar ao lado do seu marido e cooperar com ele. Então, essa regra ela é estabelecida por Deus para todo cristão que assume o compromisso de um casamento.
Então, se a pessoa ela não quer estar debaixo dessa orientação divina, que ela não se case, que ela não assuma um compromisso de casamento, de uma instituição que Deus tem regras estabelecidas para ela. A coisa é tão perigosa que outro dia, conversando com uma irmã, ela me disse que não existe ordem na Bíblia para a esposa amar o marido, mas para o marido amar a esposa. E eu tenho dito para os irmãos que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. E independentemente de eu agora mostrar um outro versículo para corroborar isso, eu faço uma pergunta simples. Aqui está dizendo, versículo 24, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E eu pergunto, a igreja se submete a Cristo por amor ou por medo? Não é por amor? Não é por amar o seu Senhor? Não é pelo prazer de cooperar com o seu Senhor que a igreja obedece a Cristo? Você não obedece a Cristo por amor? Você não obedece ao Senhor por ter prazer em cooperar com Ele? Não é uma satisfação sua? E a Bíblia diz que da mesma maneira que a igreja se submete a Cristo, assim as esposas devem submeter-se a seus maridos, que são o cabeça dessa instituição. Tito, capítulo 2, versículo 4 e 5. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Versículo 5. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Essa palavra moderada, que elas devem ser moderadas, tem o sentido de aquela pessoa que freia os próprios desejos e impulsos, uma pessoa que tem autocontrole. A palavra que define uma mulher casta é isenta de sensualidade, que não transmite sensualidade. Uma mulher respeitável, uma mulher santa. Agora observa também, irmãos, que o versículo 5 diz boas donas de casa. Essa palavra no grego tem o sentido de trabalhadoras, que estejam presentes em casa. E nós temos observado que algumas irmãs, algumas mulheres, com pretexto de supostos ministérios, supostas chamadas, passam um dia na rua fazendo visitas, enfurnadas até dentro de uma igreja, em círculos de oração, e deixam a desejar com as suas obrigações domésticas. As crianças largadas, seu compromisso com o marido de lado, os cuidados com a limpeza doméstica, com a alimentação, com todos os seus afazeres domésticos ficam deixados de lado por causa de uma suposta chamada. Mas a chamada que a palavra de Deus diz aqui para a esposa, para a mulher casada, não é? É que ela deve ser boa dona de casa, que ela esteja presente em sua casa, que ela seja uma mulher trabalhadora no lar. Voltamos agora, meus irmãos, para Efésios capítulo 5. A ordem de Deus para a esposa é que ela ame o seu marido, é que ela se submeta ao seu marido, porque ela sabe que o marido foi estabelecido por Deus como o cabeça do seu lar. E eu pergunto, irmã, você tem cooperado de maneira voluntária, de boa vontade, para com essa ordem que Deus estabeleceu para o seu casamento? Eu conheci uma irmã e ela disse, eu não sou submissa ao meu marido. Ela está em pecado, ela transgride uma ordem de Deus, e quando nós não nos submetemos às ordens, às diretrizes, não é, irmãos, das Escrituras, certamente nós pagaremos o preço, as consequências dessa desobediência. Voltando lá, irmão, para o capítulo 5, vamos para o versículo 25, que agora vai falar sobre os maridos, né? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí, irmãos, eu quero perguntar uma coisa para os irmãos. Como é o jugo de Jesus, hein?
Em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Será que se Jesus tratasse alguns maridos como eles tratam suas esposas, eles ficariam satisfeitos? A sua presença, meu irmão, transmite o que para a sua esposa? Então, quando diz, vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, ao ponto de a si mesmo se entregar por ela, é importante que os maridos avaliem de que maneira tem amado suas esposas, de que maneira ele tem demonstrado esse sentimento que é uma ordem do Senhor. O termo grego diz que é obrigação do marido, é um dever do marido amar a sua esposa. O versículo 25 diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, que a si mesmo se entregou por elas. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Isso é uma obrigação, como eu disse. Agora o versículo 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, qual é o objetivo, lá no versículo 25, do marido? Ele amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Versículo 26, meu irmão, diz: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Você tem feito isso? Muitos não estudam a palavra de Deus nem para si mesmo, quanto mais para a esposa. E eu pergunto, irmão, é fácil ser o cabeça? Qual o teu nível de comunhão com Deus? Você tem cuidado espiritualmente da sua esposa? Você tem santificado ela pela palavra? Você tem feito isso? Enquanto muitos maridos se alimentam do que não deve se alimentar, outros se preocupam somente com o seu bem-estar espiritual e a esposa fica à deriva. E eu quero perguntar para você que é casado, você tem cuidado da vida espiritual da sua esposa? Talvez você esteja tão preocupado em ir para a rua, pregar o evangelho, ou ir pregar numa igreja, mas como está o nível espiritual de conhecimento bíblico da sua esposa? O versículo 26, ele nos diz claramente, para santificar. Irmão, é uma obrigação sua cuidar da lavagem, da santificação, da purificação espiritual da sua mulher por meio da palavra de Deus. Você tem aplicado a sua vida a isso? Para qual objetivo é, irmão? Para apresentar, olha o versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas o quê? Santa e irrepreensível. O objetivo pelo qual você deve tratar espiritualmente da sua esposa por intermédio da palavra de Deus, o objetivo é santificá-la, para apresentar ela ao Senhor santa e irrepreensível. Olha o versículo 28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Olha, irmãos, eu quero chamar a sua atenção que essa palavra assim devem, no grego tem um sentido de pagamento de uma dívida. Você tem diante de Deus uma dívida para com a sua esposa. E como está o pagamento dessa dívida? A tendência natural é, eu quero fazer a obra do Senhor. Eu quero sair para pregar o evangelho. Mas a sua esposa que está ao seu lado, ela não tem recebido a sua atenção espiritual, o seu cuidado espiritual, o seu zelo espiritual, ao qual um dia você terá que prestar contas a Deus de que forma você cuidou da vida espiritual da sua esposa. No versículo 29 diz assim, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta como o Senhor a igreja, não é? E outra tradução diz, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja. Essa palavra aqui, aborrecer, ela tem um sentido de odiar, irmão. Então, quando você não cumpre essa obrigação diante do Senhor, aí há uma manifestação de aversão
a sua esposa. Você tem uma verdadeira aversão com ela. E é necessário que você atente para essa responsabilidade que é somente sua. Olha o versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Ter numa só carne, irmãos, quer dizer colados no mesmo jugo. É como se você pegasse uma massa, terra, areia, cimento, ou você fosse fazer um bolo, e você mistura todos os ingredientes, e ali se transformou numa só massa, colados no mesmo jugo. No momento que você se casa, que você assume diante de Deus o compromisso do relacionamento, do casamento, você está sendo uma só carne com essa pessoa. Você está colado no mesmo jugo com ela. E aí eu quero dizer para o irmão que isso é uma lei espiritual. Lembrando, não é, que isso é uma lei espiritual. Colados no mesmo jugo, uma mesma massa. Não cumprir essa ordem é odiar a si mesmo. O casal está colado em um mesmo jugo. Olha o versículo 32. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 18 e 19, diz assim: Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como também ao Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Não sejam amargos, não sejam rudes, não sejam ásperos, irritados com ela. É o que diz a Bíblia, irmão. Então a palavra do Senhor no versículo 19 está dizendo que os maridos não devem ser rudes com as suas esposas, não devem ser ásperos com elas. Olha lá, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam o quê? Impedidas as vossas orações. E eu pergunto, tem ou não tem efeito espiritual na vida de qualquer cidadão? Casado, duas pessoas que diante do Senhor se casam, diante da sociedade, diante da família, e violam as regras que Deus estabeleceu para essa instituição que tem sido tratada de uma maneira muito leviana nos nossos dias. Ela está dizendo que se não coabitarem, essa palavra coabitar tem um sentido de coabitar de forma harmoniosa. Se o casal não coabitar, se os maridos não coabitarem com suas esposas de maneira harmoniosa, você vai orar, a oração bate no teto e volta, meu irmão. Casal que não está em harmonia com as Escrituras, que não está em harmonia com os princípios bíblicos, meus irmãos, as orações não são atendidas pelo Senhor. É o que diz a palavra. Então, irmãos, Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33, nos fala de uma lei espiritual estabelecida por Deus para a vida conjugal. Em nenhum momento refere-se a satisfazer desejos e caprichos do marido ou da esposa, mas fala de responsabilidades espirituais que o casal tem diante de Deus. Aos cristãos casados, olhem um para o outro e assumam suas responsabilidades com temor e muita seriedade. Muitos casais até se preocupam em mostrar para os outros uma falsa aparência. Bons discursos são feitos nas reuniões familiares, nos cultos, nas igrejas, mas no particular, casamentos em frangalhos, vidas que se suportam. E isso eu pergunto, até quando? Submetam-se às regras das Escrituras e então vocês verão o que ela poderá fazer pelo seu casamento. A submissão da esposa ao seu marido, ela vem de maneira voluntária. Ela vem de um coração que ama seu marido, que reconhece a importância espiritual da sua obediência, de cooperar com o seu marido, porque Deus o estabeleceu como cabeça dessa instituição tão importante. E o marido não pode usar de maneira alguma
dessa prerrogativa para oprimir a sua esposa, para que ela se submeta aos seus caprichos pessoais, de maneira alguma, mas que ele deve usar dessa prerrogativa que Deus lhe deu, dessa graça que Deus lhe deu, com muita responsabilidade e temor a Deus, para conduzir o seu casamento ao altar divino. A responsabilidade é sua, meu irmão, de cuidar da vida espiritual da sua esposa. Talvez você está preocupado em ser obreiro, talvez você esteja preocupado em fazer a obra, em ser um cooperador, em ganhar almas lá fora, mas de repente você está matando a sua esposa, ou vendo, ou até não vendo, a morte espiritual da sua esposa, e você está sendo negligente, porque Deus não deu essa autoridade, esse direito para ninguém mais, a não ser para você. E você, esposa, submeta-se. Você que talvez até hoje tem resistido às orientações espirituais do seu marido, tem resistido ao convite dele para meditar nas Escrituras, para orar, não faça isso. Você está pecando contra a sua própria alma. Você está pecando contra o seu crescimento espiritual. Deus o estabeleceu para cuidar da sua vida espiritual. Que a palavra de Deus possa harmonizar. E quando os dois se submetem à direção, à orientação das Escrituras, a palavra de Deus vai fluir de uma maneira tão saudável no meio do casal. Deus vai harmonizar, pelo Espírito Santo, o relacionamento conjugal. Mas é um assunto tão maravilhoso, tão profundo e tão complexo que nos dias de hoje nós temos visto casais afundados em discórdias e sentimentos de ódio, casais que não se suportam, e quando queriam se casar, quando estavam se relacionando ainda fora do casamento, se conhecendo, cada um procurava passar a melhor impressão para o outro, não era assim? Procurava mostrar o seu melhor lado, fazia de todos os esforços para agradar o seu pretendente. E depois que casa, mostra a verdadeira face, e aí então começa a descer ladeira abaixo. Ouça os conselhos do Senhor que Ele tem para o seu casamento. Que Deus te abençoe no precioso nome de Jesus.